Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o Ricardo Zanella, mais conhecido como Popó aqui na minha cidade, e venho aqui compartilhar com vocês o estudo do livro de Provérbios. Hoje é dia 8, nós vamos ler o capítulo 8. Provérbios, coincidentemente, tem 31 capítulos, onde a gente lê um capítulo por dia. Onde eu leio e estudo um capítulo por dia. Comecei a ler a Bíblia em outubro do ano passado, 2024. Então eu leio sempre um capítulo por dia de Provérbios, o capítulo do dia, e vou lendo outros livros da Bíblia também. Estou lendo, comecei Timóteo hoje, no Novo Testamento. Também leio um capítulo por dia. Leio e estudo. Quando a gente se abre o nosso coração para Deus, permite Deus entrar, coisas maravilhosas acontecem na nossa vida. Mas para as coisas boas acontecerem, a gente primeiro precisa se desconstruir. A gente apanha, toma muita pancada. Eu ainda estou apanhando muito, tomando muita pancada, mas muita coisa boa já aconteceu na minha vida. Muita presença de Deus, muito amor de Deus, muita paz de Deus já já tem me consolado, me confortado. Então faço um convite a você que venha junto comigo, você que nunca leu também, que nunca estudou a Bíblia, que a gente comece a ler juntos, estudar juntos, que a gente possa evoluir, apresentar a Bíblia para outras pessoas, trazer sempre alguém, porque todo mundo precisa de Deus. A gente só não sabe, ou finge que não sabe. A gente é teimoso, a gente quer levar pelo braço da gente, mas a gente não pode. Tem uma passagem em Provérbios muito bonita. Eu gosto muito de ler essa frase todos os dias de manhã, quando eu chego aqui na empresa. Essa frase está no capítulo 3, versos 5 e 6. E ela diz assim: Confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Isso é muito forte. Isso mostra que a gente não tem que depender da gente. Tem que buscar Deus em tudo que a gente fizer, buscar a vontade dele. Ele vai sempre mostrar o caminho certo para a gente seguir. Então, eu sempre peço para ele o próximo passo. Peço para ele me direcionar e me mostrar sempre o próximo passo. Essa, ganhei essa caneca de uma amiga muito querida, onde ela escreveu essa frase. Ela sabe que eu leio essa frase todos os dias. Então ela me deu essa caneca de presente. É uma pessoa muito especial. Vamos lá, hoje é capítulo 8. Hoje é dia 8, então nós vamos estudar o capítulo 8. O chamado da sabedoria. Outra coisa legal de dizer é que no livro de Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 12, mais ou menos, 13, é um convite à sabedoria. Salomão faz um convite à sabedoria para a gente. Todo capítulo ele convida a gente, ele mostra como é a sabedoria. Do 14 ao 22, 23, são os ensinamentos, a própria sabedoria, os códigos, os drivers, o, as, as coisas para a gente levar para a nossa vida. E do 24, 25 até o 31 são os conselhos dos sábios, dos reis. Então é um livro muito interessante, um livro muito atual e que a gente pode e deve aplicar na nossa vida o tempo todo. Então vamos lá. Capítulo 8. O chamado da sabedoria. A sabedoria está clamando. O discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade. Portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, e a todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois, tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas.
Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas. São todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Menor. Isso é temer o Senhor. É odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Isso é temer o Senhor, não ter medo do Senhor. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Sempre que vocês lerem um versículo que marca, que vocês gostem, que tenham uma coisa mais profunda para vocês, que toquem vocês, eu aconselho a gente a marcar. Pega um marca-texto aí, ó, marca ele. Depois você volta, lê de novo com calma, estuda mais um pouquinho, aprofunda. Interessante. Também, por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça. Concedo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou com o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formado desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Em Gênesis, quando Deus está criando tudo, a sabedoria está com ele lá. É que eu não me lembro, como disse vocês, ainda sou muito novato. Eu não me lembro qual é o capítulo e o verso, mas em Gênesis Deus fala, a sabedoria fala com ele, mostra que está muito contente, muito feliz de estar vendo tudo que Deus está construindo. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, e eu estava ao seu lado, e era o seu arquiteto. Dia a dia, eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, viajando diariamente à minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe favor do Senhor. Vou ler de novo. Pois todo aquele que me encontra, que encontra sabedoria, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. O que é o favor de Deus? O favor de Deus são aquelas maravilhas. É a paz de Deus, quando Deus coloca o vento dele e empurra para a gente. Quando a gente tem mais resultado, quando a gente tem mais prosperidade, quando a gente tem mais amor, mais abundância, mais paz. E quando eu falo em prosperidade, eu não estou falando de dinheiro, estou falando de ser próspero como pessoa, como família, como gente. Isso é muito importante. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. O capítulo 8 é um capítulo forte, um capítulo brabo, um capítulo muito, muito espetacular. Eu gosto bastante dele. Vamos lá. O capítulo 8 é um dos capítulos mais poéticos e poderosos do livro.
Aqui a sabedoria é personificada como uma mulher que clama em voz alta, oferecendo vida e prosperidade para quem a busca. É quase um sermão da própria sabedoria. A sabedoria chama em público, é melhor que qualquer riqueza. Estava com Deus na criação e conduz a vida. O capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, é o chamado da sabedoria. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, nos portões. Clama aos simples e aos insensatos. Entendei a prudência. A sabedoria não é secreta, ela está disponível a quem quiser ouvir e aprender. E pedir, se a gente pedir para Deus, Ele dá livremente a sabedoria. Também tem um versículo e um livro que nos ensina isso, mas eu também ainda não sei de cabeça, mas eu saberei. Do verso 6 ao verso 11, o valor da sabedoria é superior à riqueza. As suas palavras são justas, claras e verdadeiras. Aceitai a minha instrução e não a prata. O conhecimento é melhor do que o ouro. A sabedoria é melhor do que rubis, e tudo o que se deseja não se pode comparar a ela. O dinheiro compra as coisas, mas a sabedoria constrói um futuro sólido. Do 12, do verso 12 ao verso 21, fala dos frutos da sabedoria. A sabedoria habita com a prudência. Ela odeia orgulho, arrogância e caminho perverso. Que isso é o temor do Senhor. Odiar tudo aquilo que o Senhor odeia, detesta. Detesta orgulho, arrogância e caminho perverso. Isso é temer ao Senhor. Não ter medo do Senhor. Por meio da sabedoria, os reis governam com justiça. Quem a ama encontra riqueza durável, honra e justiça. Sabedoria gera autoridade, prosperidade estável e boa reputação. No verso 22 ao 31, quando a sabedoria fala, conta ela lá na criação. O Senhor me possuía no princípio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. A sabedoria estava com Deus quando ele criou os céus, a terra e o mar. Era como arquiteta ao lado dele, alegrando-se em sua presença. O universo foi estabelecido em sabedoria. Andar nela é alinhar-se ao propósito original. Perfeito, exatamente isso. 32 ao 36 é um convite final. Bem-aventurado os que guardam os meus caminhos. Ouve a instrução e ser sábio. Não a rejeiteis. O que você achar, achará a vida. O que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. O que pecar contra mim, violentará a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Sabedoria é questão de vida ou morte. Segui-la traz favor. Rejeitá-la traz destruição. Se a gente for fazer um resuminho prático de capítulo 8, a gente pode dizer que a sabedoria está disponível, não escondida, mas clamando a gente, buscando nós o tempo todo. Ela vale mais que riqueza. Ouro e prata não se comparam ao entendimento. Ela forma líderes justos. Quem a segue exerce a autoridade correta. A sabedoria é o fundamento da criação. O mundo foi feito por ela. Ignorá-la é lutar contra a estrutura da vida. Sabedoria é decisão vital. Escolher sabedoria é escolher vida. Rejeitá-la é escolher morte. Esse capítulo é um manifesto da própria sabedoria. É ela se manifestando. É fantástico. Eu gosto muito do livro de Provérbios. Ele realmente tem muita sabedoria. Foi Salomão que escreveu há quase 3.000 anos atrás. E Salomão foi o homem mais sábio e mais rico que já passou na face da terra. Então a gente tem muita coisa para aprender com ele. Eu convido a você a continuar firme aqui comigo, porque eu vou continuar firme, estudando e lendo todos os dias. Então, sempre que você passar por aqui, estaremos juntos estudando, lendo e levando a palavra. Conta comigo, eu conto com você. Um abraço, que você seja sal e luz por onde passar.